Deixa eu só voltar aqui porque descarregou. Então, retomando aqui, como eu estava aqui falando anteriormente, embora ainda manifestasse nos valores da cidade ou do estado, a moral política na Idade Média ela estava associada aos valores religiosos, né? O bom político, nesse sentido, o bom político deveria ser assim um bom cristão, de forma que esse bom cristão pudesse ser um guia, né? Pudesse ser luz, pudesse ser um parâmetro para o povo, né? Para que esse povo pudesse também, à luz do bom político, do bom religioso, do bom cristão, esse povo pudesse se espelhar, porque esse bom político e o bom cristão refletiria os ideais da vida cristã nos pressupostos baseados na Sagrada Escritura. Tanto na Antiguidade como na Idade Média, percebe-se a importância dessa relação entre moral e política, acreditando que mais importante do que a eficiência dos governadores, dos seus líderes, das pessoas que estivessem à frente do pleito, do poder, eram as suas qualidades morais e espirituais. Então, essas qualidades morais e espirituais eram elementos fundamentais para que os líderes políticos pudessem estar à frente do seu povo. Tanto é que os reis, rainhas coroados eram coroados pelo sumo pontífice ou pelo papa, no sentido de que eles deveriam salvaguardar os elementos singularizados ou alicerçados, né, instituídos pelos mandamentos bíblicos, né? Por mais que a gente, à luz das leituras históricas, compreendemos que houve também aí uma deturpação dessas pessoas quando ascendiam, né? Quando chegavam ao poder e às vezes em muitas situações as suas posições eram extremamente contraditórias aos ensinamentos bíblicos. Bom, a gente passando dessa estrutura da filosofia antiga e medieval e já adentrando na especificidade da filosofia moderna, nós temos três pensadores que a gente vai falar aqui nessa aula, que são chamados de pensadores utopistas, né? A ideia de utopia é aquele sonho inalcançável, mas que devemos continuar sonhando na expectativa da transformação de uma sociedade perfeita. Nós temos três pensadores aqui: o Thomas More, que escreve inclusive a obra Utopia. Thomas More, ele nasce em Londres ali no século XV, por volta do ano de 1478. É considerado um dos maiores humanistas, né? E o que é que Thomas More discute, desenvolve na sua obra? Primeiro ele traz a ideia de que as pessoas elas pudessem ser guiadas pela razão natural, baseado nas leis, né, nas leis da natureza. A sua ideia é que fosse desconstituído essa hierarquia socioeconômica das relações. O que é que Thomas More propôs? Primeiro ele propôs a destituição de qualquer tipo de renda, né? Para que isso não estabelecesse uma hierarquia, uma imposição de um grupo social sobre outro. Para ele a moeda, o dinheiro deveria deixar de existir e que fosse ali constituído um processo no qual, segundo More, uma nova construção fosse pensada em função do bem comum, porque para ele a moeda, o dinheiro, era um dos males da comunidade, da sociedade, e que, portanto, se estabelecesse uma nova ideia de formação social sem qualquer tipo de status social, né? Porque esses status sociais baseados nas regras econômicas, políticas e religiosas, eles foram responsáveis pela desigualdade social, pela intriga, pelo egoísmo, pela disparidade entre os indivíduos. Então, o que é que Thomas More pensou? Ele pensou o seguinte, que pudesse ser desenvolvida a atividade de artesanato, as pessoas, artesanato, atividade de agricultura, em que as pessoas pudessem produzir para a subsistência. Ao mesmo tempo, ele consolidaria ali um espaço
para os literatos, que eram os intelectuais, que deveriam continuar produzindo conhecimento do ponto de vista mais filosófico, científico, havendo inclusive uma tolerância para a religião, tivesse o espaço dos religiosos, mas que você tivesse um minimalismo, né, de camadas, né, que pudesse quase que unificar, singularizar todos aqueles na estrutura, na estrutura social, ou seja, desconstituindo a ideia de uma estrutura piramidal, tá bom? Por isso que é utopia, é meio que colocar de forma linear todos os indivíduos numa mesma estrutura. Foi um sonho estabelecido por Thomas More na sua obra Utopia. Já Francis Bacon, que também é um utopista, primeiro ele é conhecido como um filósofo que defende a corrente empirista, dizendo que todo conhecimento, o resultado do conhecimento se dá no campo da epistemologia, da ciência, pela experiência. Só traduzindo para vocês entenderem. Descartes, que é aquele filósofo que abre o racionalismo e a filosofia moderna, ele diz o seguinte: todo conhecimento se dá pela razão. Por isso que ele traz a expressão latina cogito ergo sum, penso logo existo. O que ele está dizendo com isso? Que todo conhecimento se dá a partir da razão. Eu gosto de dar um exemplo muito simples em sala de aula. Eu tenho uma cor primária amarela, eu tenho uma cor primária vermelha. Racionalmente, eu pensando em misturar as duas cores, eu teria uma terceira cor, que é uma cor secundária. Mas eu não sei como é essa cor. Eu racionalmente penso que juntar as duas cores eu teria uma terceira cor. Essa é uma ideia racionalista. Já os empiristas dizem assim: e essa terceira cor? Você só saberá se você fizer a experiência. Digamos, a terceira cor é o laranja. O laranja passou a existir. Eu sei que o laranja existe por conta da experiência que eu fiz, ou eu sei que o laranja existe por conta de um pensamento racional que eu desenvolvi para chegar à experiência. Esse é um conflito entre essas duas correntes racionalista e empirista, que esse conflito vai se desenvolver aí ao longo da filosofia moderna. Só para simplificar e direcionar o discurso, os empiristas, e aí nós temos o Francis Bacon como um dos pais desse movimento, vai defender essa tese que o conhecimento se dá pela experiência. Francis Bacon escreveu uma obra, A Nova Atlântida, que ele propõe algumas novas concepções para a formação do campo político. O filósofo Francis Bacon, ele descreve, né, essa prática, essa atuação de uma nova concepção política a partir de uma cidade ideal, né, na qual não haveria ali nessa cidade ideal políticos, mas a comunidade ela era formada ou governada por uma instituição científica, por um grupo de pensadores e por um grupo de trabalhadores, né? Então, a força de trabalho, os pensadores e os cientistas se uniriam em uma casa que ele chama de Casa de Salomão, na qual reuniria essas três representações, a fim de estabelecer os procedimentos para a vivência em comunidade, mas que fosse desconstituído toda aquela ideia, todo aquele aparato, né, de Estado, no qual singulariza as ações desse Estado voltado para uma minoria. A ideia do Francis Bacon, com essa nova proposta, era destituir essa concepção de Estado que não contemplava, né, que não resolvia os problemas e o caos da sociedade, mas que essas três estruturas elas representariam ali os interesses de toda a comunidade de uma forma bem linear. A estrutura baseada na classe trabalhadora, nos pensadores, no caso dos filósofos, e nos cientistas. Então todos esses se reuniriam numa casa chamada Casa de Salomão, que era meio que uma espécie de ambiente e espaço propício para as decisões que pudessem serem tomadas para a prática e vivência das pessoas. E o terceiro, que é o Tommaso Campanella, do século XVII,
escreve uma obra, Cidade do Sol, não é Cidade Sol de que é não, tá? A Cidade do Sol, ele propõe uma tese bem assim complexa, né? Porque ele vai dizer o seguinte, que essa cidade do Sol, essa cidade mágica, seria construída de forma geométrica, obedecendo algumas ordens cósmicas, né? E seria dirigido por alguns príncipes sacerdotes chamados Sol, aí fazendo uma alusão bem a Deus Amon, Amon-Ra, né, do Egito, né, o Deus Sol, né? E essa concepção ela seria centralizada ali no entendimento primeiro de que haveria logo a desconstituição da propriedade privada, e aí você tem uma centralização do poder, né? Não deixa de ter, mas que o poder estaria centrado na mão de uma liderança que seria embasada por um poder místico, espiritual e geométrico. Místico e espiritual para tomar as decisões de igualitariedade, e geométrico no sentido de que suas ações elas fossem milimetricamente pensadas e elas pudessem alcançar a todos de forma igualitária, buscando desconstituir assim com o resultado da retirada da propriedade privada, uma socialização mais igualitária dos indivíduos, porque segundo Campanella e depois até o Rousseau também vai dizer que é a propriedade privada que é a grande fonte de desigualdade social, tá? Então é mais ou menos essa sinopse que eu queria trazer para vocês sobre os utopistas.